Aleluia. Aleluia. E aí, meus irmãos, preparados para essa noite, amém? Em nome de Jesus, eu creio que, assim como o Senhor ministrou o nosso coração na quarta-feira passada, Ele há de ministrar nessa noite as nossas vidas, amém? Aleluia. Nós vimos que o escândalo e a ofensa são ferramentas do diabo para levar pessoas cativas, para levar pessoas a um lugar de prisão, para levar pessoas a um lugar onde elas não podem viver aquilo que é uma vida plena e abundante, a qual Deus tem preparado para todo aquele que nele crer, amém? E nós vimos também que, independente da situação, nós podemos dividir os ofendidos em duas categorias. Aqueles que foram de fato injustiçados e aqueles que acreditam que foram injustiçados. E pensando acerca daqueles que de fato foram maltratados, foram ofendidos, eu gostaria de refletir com você nessa noite sobre a seguinte questão: se você foi injustiçado, se você foi maltratado, você tem o direito de se sentir ofendido? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria de responder essa pergunta com você, pensando acerca de José, o filho preferido de Jacó. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. E eu quero ler com você os versos 19 e 20. Gênesis capítulo 50, versos 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém? Aleluia, aleluia. Amados irmãos, vamos pensar um pouco acerca da vida de José e aprendermos com ele nessa noite acerca da ofensa. A Bíblia nos diz que José, ele era o filho da velhice de Jacó. A Bíblia nos diz que José, ele era o filho preferido, ele era o filho predileto de Jacó. E por consequência disso, diz também a Bíblia que então ele era desprezado pelos seus irmãos. E a Bíblia nos diz que Deus deu a José 2 sonhos. O primeiro deles, declara a palavra do Senhor que ele viu um feixe no campo. E o feixe de José ficava em pé, enquanto o feixe dos seus irmãos se curvavam diante dele. E no segundo sonho, diz a Bíblia que José, ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, representando aqui o seu pai, a sua mãe e também os seus irmãos. E quando José então compartilha do seu sonho, os seus irmãos que já não amavam tanto assim, certamente passaram a odiá-lo ainda mais, porque no sonho de José, os seus irmãos eram submissos a ele e serviriam a ele. E como se não fosse o bastante, o fato de eles serem rejeitados pelo seu pai, por ser José mais amado dentre todos eles, eles agora teriam também que servir a José, se inclinar diante de José. Então diz a Bíblia que pouco tempo depois estavam os irmãos de José apacentando o rebanho de seu pai no campo. E Jacó então dá uma ordem a José para que ele pudesse ir a observar o trabalho dos seus irmãos. E quando José vai se aproximando, diz a palavra do Senhor que os seus irmãos olham para ele e diz: olha, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Esse era
o desejo, a índole do coração dos irmãos de José. E veremos então o que será feito do seu sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor coloca sonhos no nosso coração, amém? O Senhor nos dá sonhos, mas até que os nossos sonhos eles possam ser realizados, muitos se levantarão e quererão matar os nossos sonhos. E nós aprendemos isso nessa história de José e dos seus irmãos. E a Bíblia diz que eles odiavam a José. E eles pegaram então José e lançaram numa cisterna para que ali ele morresse. E passava pelo caminho uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. E eles então pensaram consigo, olha, deixar José apodrecer nessa cisterna é um desperdício. Vamos ganhar algum dinheiro com ele. Vamos vendê-lo e tomar parte nesse lucro para cada um de nós. E assim aconteceu. Eu queria que você pensasse comigo aqui que foram os irmãos de José que fizeram isso. Nós não estamos falando de pessoas estranhas, mas nós estamos falando de pessoas que são próximas. Nós estamos falando de alguém que tinha o mesmo pai, a mesma carne, o mesmo sangue. E eles privaram José da sua família e também da sua herança. Sabe, olha, matá-lo por si só já teria sido terrível. Matá-lo por si só já teria sido horrível o suficiente. Mas a Bíblia nos diz que eles foram além. Mas, irmãos, naquela época, ter filhos era algo assim, muito importante. Não que hoje não seja, mas naquela época, os filhos de um homem carregavam o nome do seu pai sobre si. E não somente isso, eles herdavam tudo o que era de seu pai. E a Bíblia também nos ensina que então o nome do seu pai se estabeleceria a partir do nome que ele colocava sobre si nos seus filhos. E quando alguém então era vendido como escravo a um outro país, ele permanecia escravo até a sua morte. Então essa era a condição de José. Ele não tinha como deixar de ser escravo. E a mulher com quem ele se casasse se tornaria escrava com ele. E os filhos que ele pudesse vir a ter com essa mulher também se tornariam escravos. Então, era uma condição de escravidão até a morte. Eu fico pensando comigo mesmo que nascer escravo já era horrível. Você concorda comigo? Agora pense, pior era alguém ter nascido herdeiro de uma grande fortuna, ter sido roubado disso e ter sido colocado numa condição de escravo. E foi exatamente isso que aconteceu com José. E meus amados irmãos, o pior de tudo é que José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José ele foi vendido por aqueles que eram próximos a ele. E às vezes é assim conosco. Nós temos sonhos e de repente o sonho se torna um pesadelo. Sabe aquilo que nós desejamos, as nossas aspirações? É como se aquilo se tornasse um grande inferno. E isso é simplesmente terrível. Mas quando coisas acontecem assim conosco, muitas vezes nós indagamos e dizemos assim, mas por que comigo? Por que acontece comigo? Será que você já fez essa pergunta? Por que simplesmente comigo? E eu queria então que a gente pudesse compreender um pouco dos acontecimentos na vida de José e passar então a tirar algumas lições para a nossa vida, como nós falamos acerca da realidade da ofensa. Olha, para nós que conhecemos a história de José, ela é uma história que serve para nós de inspiração, sim ou não? Certamente quando nós lemos a história de José, o desenrolar dos fatos, eu não sei quanto a você, mas isso me instiga. Porque nós olhamos alguém que teve um final extraordinário, apesar de um começo desastroso. Mas sabe o que é interessante? Para José, não era assim.
não foi assim que ele viveu. Amados irmãos, parecia que ele nunca mais veria o seu pai. Parecia que ele nunca mais teria de novo o seio da sua família. José, ele é dado como morto para o seu pai. Ele é vendido como escravo, essa é a sua condição, e ele está num país estrangeiro e ele é escravo. E eu fico perguntando então, qual é a perspectiva de alguém numa condição assim? O que esperar da vida em condições assim? De herdeiro de uma fortuna, José ele passa a ser a propriedade de alguém, agora ele tem um dono. Agora ele tem alguém que domina sobre a sua vida, que diz como é que vai ser e como é que não vai ser. José, diz a Bíblia, ele serviu a Potifar por 10 anos e nunca mais ele teve notícias da sua família. Nunca mais ele teve notícias do seu pai. E certamente ele sabia que nunca mais ele poderia herdar aquilo que era seu por direito, a fortuna do seu pai. Essa era a condição de vida de José, irmãos. E muitas vezes, essa também é a nossa condição de vida. Nós vamos sendo furtados, nós vamos sendo privados, nós vamos sendo roubados. E nós vamos então experimentando situações assim na nossa vida. E a Bíblia diz que depois de algum tempo, José ele encontra então o favor do seu dono e ele passa a ser bem tratado. Talvez você conheça bem a história de José, mas diz a Bíblia que a mulher do seu dono coloca os olhos em José. E ela queria porque queria ter José para si. E ela tentou de todas as formas seduzi-lo. Mas ela não tinha êxito. Mas um dia, diz a Bíblia que estando ela e José sozinhos na casa, ela encurralou José para que se deitasse com ela. E sabe, diz a Bíblia que ele recusou e ele fugiu. Mas na sua fuga, ele deixa para trás as suas túnicas, as suas roupas nas mãos daquela mulher. E ela então, percebendo a situação na qual ela se encontrava, ela começa a gritar de que ela estava sendo violentada por José. Meus amados irmãos, não poderia ser diferente. A Bíblia diz que Potifar joga José na prisão. E a prisão naquela época era um lugar subterrâneo, era um lugar desprovido de qualquer luz ou calor, e as condições elas eram desumanas. E os prisioneiros eles eram colocados lá exatamente para que morressem. Se o prisioneiro talvez fosse um egípcio, poderia ser que haveria a possibilidade dele saísse daquele lugar. Mas o que dizer de um escravo estrangeiro e que tentou estuprar, assim ele havia sido lançado na prisão, a mulher do homem mais importante de todo o reinado? Não haveria muito o que esperar, você concorda comigo? Certamente tudo que ele poderia almejar era a morte. O que esperar em condições como essa? E sabe, o que nós percebemos aqui é que José se encontra numa condição como essa injustamente. Eu acredito que isso era o que mais doía no seu coração. E quando nós somos maltratados, quando nós somos ultrajados, quando nós somos vendidos, é exatamente assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos ofendidos, nós nos escandalizamos. Você consegue imaginar comigo, talvez, alguns pensamentos que passaram pela mente de José ali naquele calabouço? A Bíblia não nos diz isso, mas nós podemos simplesmente conjecturar. Talvez José pensasse assim: eu sirvo ao meu Senhor com honestidade,
Eu sirvo ao meu Senhor com integridade. Eu sou mais leal a Ele do que a sua própria esposa. E olha onde é que eu estou. Talvez José, ele pudesse pensar assim, olha, eu fui leal a Deus. Eu fugi da imoralidade. Eu fugi do pecado. E qual a minha recompensa? Olha onde é que eu estou. E você vai percebendo que a vida de José, ela vem sendo construída sob essa base ou esse fundamento de ofensa. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, dado ao seu pai como morto pelos seus irmãos. Quando parecia que as coisas estavam melhorando um pouco, isso já era extraordinário demais. Ele é lançado na prisão e mais uma vez de uma forma injusta, mentirosa, armaram para ele. E ele se encontra nessa situação, mas sendo ele, como nós conhecemos a história, um homem íntegro. Pelo menos naquilo que ele era acusado pela mulher de Potifar. Sabe, é como se quanto mais ele tentasse fazer o melhor, as coisas se tornavam piores. Eu não sei se você já passou por uma situação assim. Você tenta acertar, você tenta fazer o correto, mas parece que tudo dá errado. Quanto mais você tenta acertar, mais dá errado. E sabe, em situações assim, muitas vezes nós indagamos para nós mesmos, por que Deus não intervém na minha história? Por que Deus não muda esse quadro? Será que Deus não tem visto a minha integridade? Será que Deus ele não tem visto a verdade do meu coração? Meus amados irmãos, é justo pensar assim. Uma vez que nós estamos falando de alguém que de fato não havia cometido erro para se encontrar na situação em que ele se encontrava. Então é muito justo pensar assim, muitas vezes é assim que nós pensamos, Senhor, onde tu estás? Será que tu não estás vendo tudo que tem acontecido na minha vida quando eu sou inocente? E muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que eu? Porque muitas vezes nós vamos olhar para o lado e nós vamos ver alguém todo troncho, mentiroso, salafrário, e parece que tudo dá certo para o camarada. Mas para nós, parece que alguma coisa dá errado. Por que eu? Por que comigo? José poderia muito bem ter pensado assim. Ele poderia ter pensado, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Que lição ou lições nós podemos tirar aqui? E a primeira delas, eu quero que você pense comigo que José, ele tinha uma liberdade limitada. Ou na verdade ele não tinha liberdade. Essa era uma condição que José, por vontade própria, ele não poderia mudar na sua vida. Ele era escravo e ele estava em prisão. E ele nada poderia fazer para sair daquela situação. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, irmãos. Muitas vezes nós nos vemos com as nossas mãos atadas. E por mais que nós queremos mudar algumas realidades na nossa vida, nós não vamos, a partir de nós mesmos, poder mudá-las. Mas sabe o que é que nós aprendemos aqui com José? Que ainda assim, ele tinha o direito de escolher a reação a tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Às vezes nós não podemos mudar a realidade da nossa vida, mas nós temos o direito de escolha acerca de reagir àquilo que está acontecendo na minha vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Às vezes nós queremos mudar aquilo que nós estamos vivendo e nós não poderemos fazer muito a esse respeito. Mas a palavra de Deus nos ensina que você tem o direito de escolher a maneira como você se importa, a maneira como você se comporta diante daquilo que está acontecendo com você. Então, olha, será que sentir-se ferido e amargurado é a melhor escolha a se fazer? Porque você concorda comigo que José, ele tinha todos os direitos do mundo para se sentir ofendido?
Ele tinha todas as razões do mundo. E podemos assim dizer, olha, era até justo se sentir assim. Mas, será que essa é a melhor escolha a fazer? Você pode parar e pensar acerca da sua própria vida. Diante de tudo que você tem vivido, diante de tudo que você tem experimentado. E nós vamos experimentando situações assim, onde nós somos maltratados, onde nós somos injustiçados. É verdade que muitas das situações que nós vivemos, elas são sim uma colheita daquilo que plantamos. Mas também é verdade que, às vezes, como na vida de José, nós vamos passar por situações que não têm a ver com aquilo que nós plantamos. Mas elas virão sobre nós. E quando elas acontecerem, será que se sentir ofendido, se sentir amargurado é a melhor escolha? Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim: você tem uma escolha. Faça a melhor escolha. Meus amados irmãos, será que de fato nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas? Nós comumente declaramos: o Senhor está no controle. Mas será que de fato é isso no que cremos? Será que cremos que a nossa vida de fato está nas mãos do Senhor? Eu fico imaginando que até tudo terminar, até nós conhecermos a história de José assim como ela é, jamais passou pela mente de José que esse era o processo de Deus para torná-lo um grande líder. Sabe quando uma promessa de Deus é liberada sobre a sua vida? Certamente, você não pensa que você vai ter que passar por um processo semelhante ao de José para que isso aconteça na sua vida. Pelo menos, via de regra, não é assim. Mas assim foi na vida de José. E geralmente, nos processos de treinamento das nossas vidas, nós acabamos enfocando mais nas impossibilidades das nossas circunstâncias do que nas grandezas de Deus. É ou não é verdade? Quando nós passamos por situações assim como a de José, é muito natural e às vezes até compreensível que nós possamos dar mais crédito às circunstâncias que às vezes elas não nos são favoráveis do que nos atermos às grandezas de Deus. Mas nós precisamos aprender algo com José aqui nessa noite. Quando nós pensamos assim, quando nós vamos dando mais atenção às nossas impossibilidades, às nossas dificuldades, quando nós vamos dando mais atenção às prisões, quando nós vamos dando mais atenção às injúrias, aos ultrajes da nossa vida, nós nos sentimos desencorajados. Nós não temos ânimo, nós não temos motivação. E sabe o que é interessante? Quando isso acontece, nós precisamos de um culpado. Nós temos que arranjar um culpado para que isso, para colocar a culpa sobre ele. Muitas vezes, a nossa mente, ela é atormentada com pensamentos do tipo: eu vivi de acordo com a vontade de Deus, mas eu me encontro na situação em que eu me encontro porque meus irmãos me traíram. O que é que nós estamos fazendo? Arrumando o culpado. Muitas vezes, irmãos, nós, para justificar a situação na qual nos encontramos, nós vamos declarando: olha, eu fui vendido como escravo, assim como José me venderam. Muitas vezes nós ouvimos histórias do tipo assim: olha, se não fosse a minha esposa, se não fosse o meu marido, se não fossem os meus pais, a minha vida teria sido diferente. Muitos começam até, a não aceitar a família na qual nasceram, o qual tem crescido e vivido, porque muitas vezes nós vamos procurar um culpado. Ou que também é muito comum: olha, se não fosse o meu pastor que me reprimisse, que não me deixasse voar,
eu teria um grande ministério. Então a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa sempre será de alguém. Nós vamos sempre querer buscar um culpado, ao invés de nós olharmos para dentro de nós e percebermos que há ofensa no nosso coração. E percebermos que há uma coisa não resolvida dentro de nós, irmãos. Sabe, e a lista é interminável. A gente sempre vai ter um culpado. Mas eu quero que você entenda uma coisa comigo nessa noite. Declare comigo, diga assim: nenhum homem, mulher ou demônio poderão tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém a não ser Deus detém o seu destino. Você pode dizer amém? Então olha, a Bíblia diz para nós que os irmãos de José tentaram destruí-lo de todas as formas, sim ou não? Mas Deus tinha um propósito para José. Amém? Olhe para essa pessoa ali do seu lado e diga assim: Deus tem um propósito para você. Sabe, quando os irmãos de José o colocaram numa cisterna, eles não estavam simplesmente tentando dar um perdido em José. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que eles queriam matá-lo. Eles queriam acabar com a raça de José. E é interessante porque quando isso aconteceu, você acha que Deus, lá no céu, olhou para o Espírito Santo olhou para Jesus e disse assim: e agora, o que é que a gente faz? Estão querendo matar o cara. Será que é assim que Deus age, irmãos? Será que é assim? Será que Deus não está no controle? Mas é assim que eu e você agimos, é ou não é verdade? Nós desesperamos quando nós nos encontramos na cisterna. E a questão é: eu e você cremos ou não cremos que Deus tem um propósito para a nossa vida? Porque olha, se Deus tem um propósito para a tua vida, pode ter certeza, não é uma cisterna que vai deter o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então, meus amados irmãos, mas é assim que muitos crentes reagem nas situações de crise na sua vida. Olha, é como se no céu houvesse crise. É como se Deus tivesse sido pego de surpresa. É como se a Trindade olhasse para si e dissesse: e agora, o que é que nós vamos fazer? Porque estão tentando matá-lo. Nós precisamos de fato crer que Deus é Deus, que Ele não mudou. Nós precisamos crer que, ainda que situações possam estar acontecendo conosco, somente Ele pode deter o propósito que Ele mesmo tem para a nossa vida, amém? Então entenda, Deus está no controle da sua vida, diga: eu creio. Deus disse assim para Abraão: nós vamos começar uma grande nação. E o que é que nós estamos percebendo aqui, irmãos? O que nós estamos percebendo que a Bíblia diz, quando Deus disse para Abraão: nós vamos começar uma grande nação, seria através deles que Jesus viria. Agora eu vou chamar a sua atenção para algo que muitas vezes nós não notamos quando nós lemos as Escrituras. Se José não se livrasse da ofensa, o plano de Deus não poderia se cumprir na sua vida e na vida dos seus irmãos. Meus amados irmãos, se José não tivesse se livrado da sua ofensa contra os seus irmãos, quando ele se tornou o grande líder do Egito, na primeira oportunidade que ele tivesse, ele mataria os seus irmãos, sim ou não? Ah, mas não tem nem o que pensar. Esses miseráveis, eu nem vou mandar matar, eu mesmo mato. Eu quero ter a satisfação e o prazer. Agora, se de fato isso acontecesse, quem são os irmãos de José
é a nação de Israel, são as tribos de Israel. E é justamente de lá que veio Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Então você consegue perceber o que é que a ofensa, quando ela encontra um lugar no nosso coração, ela pode matar na nossa vida? Quando nós vamos guardando ofensas no nosso coração. Mas a Bíblia nos diz que não foi assim na vida de José. Eu fico imaginando no texto que nós lemos, quando os irmãos chegam diante de José e José, tira a capa, tira a máscara. Sou eu. Eu fico imaginando como é que eles não ficaram. Se a gente achava que ia morrer de fome, agora a gente tem certeza que a gente morre. Aí José olha para os caras e diz assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? José olha para eles e diz assim: vocês acham mesmo que foi vocês? Meu irmão, bom é ser livre. Bom é ser livre de toda ofensa. Vocês acham que foram vocês que me mandaram para cá? Deus foi na frente. Nós precisamos crer que esse é o nosso Deus, que Ele sempre vai adiante de nós, amém? Então, olha, todo teste é também uma oportunidade. Os processos de Deus na nossa vida são uma oportunidade. A prisão de José foi um teste para ele estava num processo, ele estava sendo lapidado, ele estava sendo trabalhado, o Senhor estava trabalhando na sua vida. Irmão, nós precisamos ser mais sensíveis ao agir de Deus em nós. Nós precisamos tirar mais os olhos das circunstâncias e colocarmos mais os nossos olhos em Deus, na grandeza de Deus e no poder de Deus, porque olha, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir, amém? Então nós precisamos crer nisso. Então ali era também uma oportunidade. A Bíblia vai dizer para nós que quando José estava na prisão, havia 2 outros presos com ele. E a Bíblia diz que os 2 tiveram um sonho. E José desvenda o sonho dos 2. Diz, olha, um vai morrer e o outro vai ser restabelecido ao reino. Aí José, que não é besta nem nada, diz, olha, quando tu chegar lá, fala de mim para o homem. E sabe o que é que diz a Bíblia? O homem simplesmente esqueceu de José. Tu já pensou? Mais uma oportunidade para José se ofender. Eu ajudei, eu abençoei, e ele simplesmente se esqueceu de mim. Eu fico imaginando que José pensou assim, é a minha oportunidade. Eu vou sair desse lugar. Irmão, se passaram 2 anos e ele simplesmente esqueceu de José. José teve mais uma oportunidade para ficar ofendido. Deixa eu dizer para você, serão muitas as oportunidades para você se ofender. Inúmeras. Mas ele não fez. E o que é que nós aprendemos então aqui com José? Nós aprendemos que os processos de Deus na sua vida são uma oportunidade para te levar a um lugar extraordinário. Diga amém. Agora diga para a pessoa ao seu lado, se você não se ofender. Irmãos, Deus não vai exaltar ou erguer ofendidos. Deus sempre tem um plano, diga amém. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. Por José não ter se ofendido, Deus sabia que podia contar com ele. Sabe, nós precisamos entender que Deus,
ele não vai poder levar adiante planos, projetos, propósitos na vida de ofendidos. E então Deus olha para José e diz assim: olha, esse cara tem sido trabalhado e ele tem sido aprovado, eu posso contar com esse cara. E aí então o que é que a Bíblia diz que acontece? Deus diz assim: eu vou perturbar Faraó. E aí Deus dá um sonho para Faraó e deixa Faraó perturbado. E diz a Bíblia que nenhum dos seus magos puderam interpretar o sonho. E agora, o que é que eu faço? Aí aquele que estava com José na prisão, que havia sido restituído, agora eu estou me lembrando. Tem um cara lá na prisão, que quando eu tive um sonho, ele interpretou o meu sonho. Quem sabe? Manda chamar o homem. Ah, irmão, se Deus tem propósito na sua vida, Ele não esquece de você, amém? Agora não se ofenda para que os propósitos de Deus, eles se cumpram na sua vida, diga amém. Ele conta para Faraó sobre José. E José então é levado até Faraó. E não deu outro, irmão. José interpreta o sonho do Faraó. E aí José diz assim: agora o Senhor precisa de alguém capaz, de alguém preparado, de alguém que saiba lidar, sabe, com a fome que vai vir. E aí o Faraó olha para ele e diz assim: quem além de você pode fazer esse negócio? Deus tem o seu plano, amém? Quando a fome chegou a todas as nações, onde é o único lugar que tem comida? É no Egito. E quem é que está cuidando de tudo? É ele mesmo. É José. Sabe, a Bíblia diz que os irmãos de José vão buscar comida onde? No Egito. E quando eles chegam lá, José olha para eles: ah, irmãos, José é o segundo homem mais importante do Egito. José poderia fazer com eles aquilo que ele quisesse. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 45. Os versos de 5 a 8. Gênesis 45, os versos de 5 a 8. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a casa do Egito. Amém? Meus amados irmãos, um homem que é livre de ofensas, ele tem clareza e ele tem nitidez para enxergar as coisas como elas são. José, ele poderia simplesmente olhar para os seus irmãos e dizer assim: ah, foram vocês desgraçados que fizeram o que fizeram comigo. Mas ele olha para os seus irmãos e diz: olha, é como se ele estivesse dizendo assim: muito obrigado por terem me colocado no calabouço, por terem me colocado naquela cisterna, porque por causa disso eu estou aqui. Você percebe a diferença de alguém que tem o seu coração livre da ofensa? Ele disse assim: olha, Deus me enviou adiante de vocês. Ele poderia ter o coração cheio de remorso, irmãos. Ele poderia ter o coração cheio de amargura. Ele poderia ter o seu coração cheio de ódio. Mas não, ele tinha gratidão, porque ele entendeu: olha, Deus me trouxe aqui para aliviar a fome de vocês. A fome de quem? A fome de quem me vendeu. A fome de quem me colocou na cisterna. A fome de quem me fez viver toda uma vida como escravo. Ele entendeu que Deus foi adiante da sua vida.
Então, olha, ficar ofendido apenas cumpre o propósito do inimigo, de nos tirar da vontade de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que se você ficar livre da ofensa, você permanecerá na vontade de Deus, amém? Quando parece que o plano de Deus havia sido abortado, quando tudo havia acabado, na realidade, esse vem a ser o caminho para que Deus cumpra o seu plano. Meus amados irmãos, se nós estivermos em obediência e livre de ofensa, nós vamos experimentar coisas extraordinárias em Deus, amém? Então, olha, submeta-se a Deus, diga amém. Não aceite ofensa no seu coração. Tira a ofensa do teu coração, resista ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de você. Pastor, como é que nós resistimos ao diabo? Quando nós não nos ofendemos. O sonho ou a visão de Deus a seu respeito provavelmente acontecerá diferente daquilo que você imaginou. Você consegue imaginar quando Deus, a Bíblia diz, foi Deus que deu a José o sonho, a visão. Deus mostrou o feixe de José de pé e o feixe dos irmãos curvado diante dele. Deus mostrou, o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de José, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Meus amados irmãos, onde é que José ia pensar que antes disso ele tinha que ir para a cisterna, tinha que ir para o calabouço, tinha que passar por tudo que passou? Então nós aprendemos aqui que muito provavelmente aquilo que Deus falou para você vai ser diferente daquilo que você imagina. Mas se você for livre da ofensa, você vai experimentar aquilo que Deus prometeu na sua vida, amém? Por quê? Porque as promessas de Deus, elas nunca falham. Deus, Ele é fiel. Só nos arriscamos a abortar tudo isso quando nós nos encontramos em desobediência. Se encontrar num lugar de ofensa é se encontrar num lugar de desobediência. Então Deus está nos chamando hoje para um lugar de obediência. Ao invés de você ficar perguntando, por que comigo? Por que eu? Apegue-se à promessa do Senhor na sua vida. Creia que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que não seja do jeito que você imagine, deseja ou queira, mas Ele é fiel. Então, quando José, ele é livre de toda ofensa no seu coração, aí o Senhor diz assim, agora eu vou te promover. Sabe por que muitos de nós ainda não fomos promovidos? Porque somos ofendidos demais. Porque guardamos rancor e amargura demais no nosso coração. Tem gente que diz assim, olha, mas há 10 anos atrás, e tem gente que chega a encher a boca para dizer, né? Aconteceu isso comigo. Seja livre da ofensa. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E você pode crer que essa palavra é uma palavra que vem para te abençoar. Por que você? Porque Deus te ama. Por que você? Porque Ele tem um plano lindo para a sua vida. Por que José? Porque José foi aprovado diante de Deus. Porque não tinha ofensa no seu coração. Irmãos, isso aqui é grande demais. Porque se José fosse ofendido, ele poderia colocar tudo a perder. Mas Deus disse, eu conheço esse cara. Eu posso confiar nele. Então creia. Aquilo que Deus quer fazer no seu coração é lindo. Amém? Fica de pé. Talvez o que você precise hoje
é começar a ser livre de ofensas. Talvez isso aqui a história de José possa ser um retrato da história da sua vida. Talvez aqueles que você mais amou te venderam, te traíram. Sabe, não perca o seu tempo guardando amargura no teu coração. Às vezes você fica perguntando assim para você: meu Deus, mas por que isso? É porque Deus está preparando você para algo muito grande. E você precisa ser aprovado nesse processo. Olhe para dentro de você. Se tem mágoa no teu coração, se tem ofensa no teu coração, entenda. Às vezes você não pode mudar ninguém, mas você pode mudar a escolha, a tua reação, aquilo que fizeram com você. Você pode ser livre nessa noite. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus tratar com você. Deixa o Espírito Santo tocar profundamente na sua alma nessa noite. Se você sabe que você precisa perdoar alguém, olha, libera isso em nome de Jesus. Não retenha mais isso no seu coração. Perdoe. Perdoe assim como Jesus te perdoou. Talvez você possa estar aí com o seu coração amargurado, ferido, doído. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: olha, grandes são os meus projetos para a sua vida, grande é o meu propósito na sua vida, mas você precisa ser livre. E o Espírito de Deus está nesse lugar. Amém? E onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O Espírito de Deus, ele pode te fazer livre hoje. O Espírito de Deus, ele pode romper, quebrar com essas cadeias de amargura que estão no seu coração. E às vezes o milagre ainda não aconteceu na sua vida, porque você está em cadeias de amargura. Mas hoje você pode ser livre no nome de Jesus. Se essa é a condição da sua vida, já comece agora, deixe que o Espírito Santo vá tratando com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Se essa é a condição da sua vida, diga: Espírito Santo, trata comigo. Espírito Santo, eu preciso arrancar isso de mim. Eu preciso perdoar, eu preciso ser livre. E eu quero ser livre no nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo do Senhor tratar em você, irmãos. Linda é a obra do Espírito Santo na vida daquele que se rende a Ele. E você talvez se ofendeu e abandonou a fé. Hoje é dia de você voltar arrependido, de você voltar arrependida, de você voltar aos braços do Pai que te ama e que nunca desamparou você. Ele nunca desamparou José, mesmo quando José estava lá na prisão, os olhos do Senhor estavam sobre ele, e todos os dias, eu creio, o Espírito Santo soprava, sabe, no seu ouvido, dizendo: eu tenho planos para você. Ainda que não pareça, eu tenho planos para a sua vida, eu tenho propósitos para a sua vida. A cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. Se você quer tomar uma decisão por Jesus Cristo hoje, nós queremos orar por você. Enquanto nós adoramos, se você quer tomar uma decisão por Jesus Cristo hoje, levante uma de suas mãos aonde você estiver, ou mesmo saia do seu lugar e venha até aqui à frente, e Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus.